Olá, meu nome é Maurício Lima, eu sou diretor da Veja. Estamos lançando aqui hoje o Fórum Amarelas ao vivo, com um convidado muito especial, Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Obrigado pela presença, Pedro. Obrigado, Maurício. Recentemente, Pedro, o ministro Paulo Guedes falou que havia uma possibilidade de liberação das contas inativas e até ativas do FGTS para ajudar no reaquecimento da economia. Isso existe e como está esse processo? Essa é uma decisão 100% do ministro. Isso já aconteceu no passado e a Caixa é o grande organizador de um processo como esse. Já fez no passado e está absolutamente preparada para fazer agora, mas isso é 100% uma decisão do ministro e ele comunica à Caixa. Por enquanto, a gente ainda não conversou sobre isso. Não existe nenhum cronograma? Não, mas como é uma decisão dele, o cronograma é rápido, a gente está organizado, então, do ponto de vista da Caixa Econômica Federal, a gente está 100% preparado. Caso ele desse o ok, em quanto tempo isso poderia ser viabilizado? A gente começa rápido, a questão é que, como é um número muito grande de pessoas, você acaba fazendo como se fosse uma fila, você começa pelo final, então, na verdade, 2 meses você termina, 2 a 3 meses, todas as pessoas recebem, mas você começa rapidamente no primeiro grupo. Então, ou seja, você consegue em semanas, pouquíssimas, começar a operacionalizar, só que você não consegue fazer todo mundo de uma vez. Então, isso é uma coisa de, no total, entre 2 meses e meio, 3 meses, até a última pessoa receber. Perfeito. Presidente, quando o senhor assumiu a Caixa, falou-se muito na privatização né, de algumas áreas da empresa. Como é que está esse processo? É importante. Quer dizer, a privatização da Caixa, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já determinou que não haja nem a discussão. Então, a gente não discute privatização do banco, né? Em relação às aberturas de capital das subsidiárias, nós já estamos avançados na Caixa Seguridade, Caixa Cartões, Caixa Asset e Caixa Loterias, esses 4. Do ponto de vista de venda de controle, nesse caso, o ministro Paulo Guedes já permitiu, mas é toda uma discussão que a gente faz com o mercado. Agora, o que está decidido e já está em andamento é a abertura de capital, de novo, nas suas fases. A gente já publicou fato relevante. Por quê? Porque nós, nesse momento, estamos discutindo com potenciais players termos a participação em operacionais, tanto de seguridade quanto de cartões. E por que isso é importante? Porque dá agilidade. Por exemplo, a Caixa, apesar de ser um banco gigantesco, com 100 milhões de clientes, não tinha o cartão de crédito consignado. Isso não fazia sentido nenhum. O maior banco do Brasil, que é o banco focado nas pessoas de menor renda, não ter o cartão com menor taxa, que é o cartão consignado. Em 2 meses a gente conseguiu resolver. E como? Fazendo tudo sozinho? Não. Tendo a Elo, no qual a gente tem uma participação relevante, eles nos ajudaram e já lançamos há 1 mês e é recorde atrás de recorde de emissão de cartões. Quantos foram emitidos até agora, presidente? A gente já passou de 100 mil em pouquíssimos dias. Em 4 anos, o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é chegar em 20 milhões de cartões. Qualquer coisa menor do que isso vai ser uma decepção para mim. E esse ano, internamente, a gente tinha 1 milhão de cartões de meta, mas eu já estou discutindo para colocar em 2 milhões. E por que isso? Porque, na verdade, isso é uma exponencial. Nós começamos em Brasília, o piloto. Esse é um programa que ainda não está conhecido em toda a Caixa e está ainda focado nas agências. Mas o meu plano é estender, nós temos 4.200 agências, 8.700 correspondentes bancários exclusivos e 13.200 lotéricas. Então, quando a gente começar a vender pelos correspondentes bancários exclusivos e pelas lotéricas, aí que a gente consegue multiplicar. E, para finalizar, hoje as lotéricas e os correspondentes eles são muito importantes porque eles abrem até mais tarde, fim de semana. Então é uma complementariedade muito grande. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui e o senhor falou tem 90 milhões, 96 milhões de pessoas que passam pela Caixa todo mês, né? É uma enormidade. É uma coisa gigantesca. E desses 96 milhões que passam todo mês, 15 milhões nós temos alguma venda de produto. Então tem uma ineficiência. Essa ineficiência ela é derivada de uma série de coisas. Questão tecnológica, que a gente está melhorando, questão de falta de produtos. Por isso é que a gente vai focar nessas aberturas de capital. É fundamental. Por quê? Para dar rapidez, um banco público, uma empresa pública, ela tem uma série de amarras. Então, com um parceiro operacional privado, a gente acelera,
consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico e consegue o mais importante de tudo, que é oferecer os produtos para os nossos clientes. O cronograma dessas aberturas de capital, ele já está definido? A gente tem 2 para o segundo semestre desse ano e 2 para o primeiro semestre do ano que vem. Obviamente, essas parcerias, o fechamento dessas parcerias, dessas JVs, né, Joint Ventures, eles são muito importantes. Mas eu diria que exatamente os 2 mais adiantados são seguros e cartões até dezembro desse ano. A de loteria está muito madura, na verdade ela é um coringa, né? A gente não vai fazer mais de 2 por semestre porque tem que ter foco. Então, loterias até poderia ser se uma das outras 2 não conseguisse ser para esse ano. E a da Asset, o maior problema não é o business existe e é muito sólido, mas é a questão da empresa em si. Então, todas as outras empresas já existem. Seguridade existe desde 2015, a de loterias também existe, a gente está migrando, fazendo o que a gente chama de carve-out, um termo técnico, e a de cartões, ela foi aberta no dia 28 de dezembro do ano passado. Então essas 3 já existem, uma operacional e 2 que a gente está migrando as operações, e uma da Asset não. Então essa certamente vai ser a última. O senhor veio da iniciativa privada, né? Qual a grande diferença para o setor público da iniciativa privada? Uma excelente pergunta. Você tem complementar, né? Eu, 22 anos, minha tese de doutorado tem a ver com privatização. Eu acompanhei algumas privatizações de bancos, a maior de todas foi do Banespa. Então tem uma relação muito clara. O que eu quero dizer com isso? Na iniciativa privada você tem a meritocracia e as coisas são mais rápidas. O que eu percebo na iniciativa pública é que você tinha mais dificuldade nessa questão especial da meritocracia. Meio que parecia que as pessoas estavam lá, e isso é uma coisa que eu tentei resolver rápido. Então, se você me perguntar, como a gente também estava conversando, eu diria que tem 3 iniciativas que foram o foco no início. Primeira, a meritocracia, ou seja, trocou muito rápido os principais executivos, vice-presidentes, diretores e superintendentes regionais. Todos foram indicados pelo senhor, né? Todos. Nos vice-presidentes, você tem um processo independente, mas esse processo, obviamente, no final das contas, eu participo. Então, eu posso te dizer que todos os 12 vice-presidentes hoje, eles estão muito alinhados comigo. Operacionalmente, tem uma consultoria internacional, mas esse é um processo de muito alinhamento. Todos os diretores e todos os superintendentes tiveram ou a minha indicação direta ou indireta. Isso é uma questão também muito importante, porque tem que ter, assim, quem você indica tem que ter responsabilidade sobre os seus indicados. Isso também era uma coisa que não existia de uma maneira tão clara. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o balanço. Inclusive, recentemente, houve uma perda relevante, bem recentemente. E a discussão era, antes da gente entrar, se todas as provisões estavam sendo feitas de um modo que, na minha visão, era realista ou não. De novo, também, isso foi feito tecnicamente. Então, a gente tem uma área muito boa tecnicamente, mas eu me preocupei bastante com isso, tanto que a gente acabou publicando o balanço no final de março, dentro do prazo, mas demorou um pouco mais de tempo. E o terceiro ponto é a nossa iniciativa do Caixa Mais Brasil, que a gente vai para o Brasil inteiro, são 40 fins de semana, né? Acabei de voltar de Salvador e Feira de Santana, já fizemos 6 dos 7 estados da região norte, 4 estados da região nordeste, um centro-oeste, um sul e outro sudeste. Isso é muito importante, porque é exatamente a ideia de Brasília ir ao Brasil, não só as capitais, mesmo da região norte, que a maioria nunca nem tinha visto os presidentes, e o interior. Foi aí que eu vi uma realidade do Brasil. Nós 2 somos cariocas e a gente tem realidade em comunidades que são inaceitáveis, mas o que eu vi na região norte, na região nordeste, Maurício... Conta um pouquinho pra gente, presidente. Eu me emociono um pouco, né? Meu pai faleceu de AIDS, minha mãe de câncer de pulmão. Então, eu sou, assim, tem determinadas coisas, quando são condições subhumanas, que você fica chocado. Então, por exemplo, no interior do Piauí, né, Teresina, capital, e a gente foi numa cidade chamada Oeiras, que foi até a primeira capital do Piauí, e lá a gente foi, programas do Minha Casa Minha Vida, de habitação popular, que, de novo, o governo federal vai continuar, então só uma introdução, quer dizer, não existe discussão de descontinuar, não tem como descontinuar. Esse é um programa que vai continuar. E eu fui ver, foram mais de 40 programas que eu fui ver em loco,
E esse de Oeiras, a gente foi entregar algumas casas, né, que se chama PNHR, que é pobreza absoluta. E tinha uma moça com 25 anos de idade, com 4 filhos, né, o mais velho não tinha nem 6, 7 anos de idade. E quando a gente chegou de carro, por exemplo, 2 saíram, porque estavam achando que era para tomar injeção, que esse é o contato que eles têm com o Estado, um contato muito esparso. E quando eu cheguei, era uma casa de taipa, sem telhado, ou seja, barro. Por um acaso tinha chovido no dia anterior, então você passava assim, imagina, uma casa sair na sua mão. O que tinha lá era barbeiro, escorpião, não tinha banheiro. E era uma casa assim, que está além de qualquer coisa que a gente possa imaginar. E você imagina 4 crianças ali. Então eu me emocionei bastante, a moça também ficou emocionada. E aí a gente entregou a casa. Isso é que eu te digo que, do meu ponto de vista, tem uma emoção muito grande, porque a Caixa é o grande instrumento no Brasil, sem dúvida nenhuma, desse instrumento de política pública. E desde das questões de crédito mais relevantes até essa questão de menor porte. O Minha Casa Minha Vida será tocado de que maneira a partir de agora, presidente? O Minha Casa Minha Vida, o ministério que foca é o ministério do MDR, que o Canuto é o ministro, a gente tem conversado. O ministro Paulo Guedes, ele tem a parte do orçamento, que se chama Orçamento Geral da União, e a Caixa é o grande gestor, seja do FGTS, seja das obras, porque isso é uma confusão. A Minha Casa Minha Vida são 4 faixas. A faixa 1, que é aquela da pobreza absoluta, que é quase que uma doação, quer dizer, o que o Estado pede contrapartida é muito pouco, e é 100% do recurso do Orçamento Geral da União. E a faixa 1,5, 2 e 3, que quem faz a gestão é o FGTS, no qual a Caixa é o gestor, e é onde a maior parte dos empreendimentos são financiados pela Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil tem uma participação, onde é um repasse do FGTS, ou seja, o risco de crédito do Banco do Brasil, da Caixa, de um de nós dois, e o financiamento, o funding, vem do FGTS. Essas 2 características elas são importantes por quê, Maurício? Porque se faltar dinheiro do Orçamento Geral da União, você tem um problema na continuidade de todo o programa. Isso é um foco, não vai acontecer, mas do 1,5, 2 e 3, você tem essa contrapartida, uma parte do Orçamento Geral da União, que é o subsídio, e outra parte é do FGTS. Então, o que está sendo discutido agora é exatamente quais são as potenciais mudanças ou não de regras para o futuro. Isso, de novo, tem esses 3 atores que estão discutindo, eu não posso falar mais, porque a gente ainda está no meio da discussão, mas uma coisa claríssima não tem mudança em especial para a faixa mais pobre. Uma questão interessante é o seguinte, do ponto de vista da discussão do subsídio, esse subsídio é justo, não é? Tem dinheiro, não tem? Então aí também tem uma questão importante da reforma da Previdência. Obviamente, quanto mais dinheiro tiver, mais dinheiro tem para fazer distribuir, né? Exatamente. Claro. Agora, do ponto de vista daqueles com pobreza absoluta, não tem discussão. Então, só para deixar claro, quer dizer, a reforma da Previdência é fundamental. Quanto mais dinheiro tiver, mais tem para distribuir, mas a pobreza absoluta, aquela de Oeiras, não tem discussão. Tem um prazo para que essas novas regras passem a valer, não? Eu não posso dar, até porque é uma questão mais dos 2 ministros mais envolvidos, mas é rápido. Você não vai. É uma coisa tão importante. E, de novo, a Caixa continua financiando. Então, a gente já tem, nesse momento, novos empreendimentos, faixa 1,5, 2. Não há nenhuma restrição de fato, mas uma questão ano passado, a Caixa Econômica Federal perdeu 3 bilhões de reais por causa desses programas. Por quê? Porque a gente teve 70 mil imóveis retomados. Não é razoável você ter, em um ano, 70 mil imóveis que foram devolvidos, retomados. Isso demonstra que alguma coisa tem que ser feita. No passado, a Caixa acabou sendo um instrumento muito forte de domínio político, de indicações políticas. A gente acabou de falar um pouco aqui de que essas indicações de vice-presidentes, enfim, elas foram todas comandadas de uma maneira absolutamente diferente. Mas eu imagino que, mesmo assim, as pressões políticas para determinados programas, determinadas liberações de verba ainda permaneçam. Como é que o senhor lida com isso? Eu diria que, no começo, eu tinha muito esse pré-conceito, os primeiros 1, 2 meses. Mas eu tive mais de 300 reuniões, em especial a partir de março. As conversas sempre foram muito claras, muito tranquilas.
O fato do presidente da República ter dado na mão do ministro Paulo Guedes toda a independência e ele ter me escolhido e ter me dado também toda a liberdade para escolher as pessoas, eu acho que foi um movimento muito tranquilo, muito claro. Agora, o que é importante? A relação com os políticos, a nível federal, estadual e municipal, ela pode ajudar muito a população e a Caixa. A gente tem várias iniciativas positivas para a sociedade. Então, o que é interessante é o seguinte, efetivamente, o maior cliente da Caixa Econômica Federal são os 27 estados, 26 estados do Distrito Federal e os 5.500 municípios, em especial os municípios, pela capilaridade. Então, você tem possibilidade, sim, de fazer uma ajuda muito relevante à população. O que é importante? Eu uso um termo, a Caixa é o banco do Excel. O que significa isso? Só fazemos operação que tenha resultado financeiro positivo para a Caixa Econômica Federal. Por outro lado, ela é um banco social. Então, as duas coisas, ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, você tem que pensar, por exemplo, em operações de crédito de mais longo prazo. Então, o nosso foco ele é habitação, não só popular, mas o que a gente chama de SBPE, classe média. A gente também tem um foco no crédito à pessoa física, como o cartão consignado e o consignado. A pequena e média empresa, ou seja, a gente não vai emprestar, isso é fato público, por exemplo, não tem porquê para a Petrobras, que é um gigante, e pega dinheiro lá fora. Agora, para a padaria do Seu Joaquim, não tem dinheiro para eles. Então, esse é o foco. E infraestrutura, e aí que tem uma relação com os estados e municípios, porque eles são os entes que fazem, fomentam esse investimento em infraestrutura, e nós temos a garantia até do Tesouro Financeiro, do Tesouro Nacional. Então, a gente financia esses investimentos, e aí tem muita discussão, mas todos eles, de novo, com a regra básica de ouro, que é o Banco do Excel, a gente só empresta se a Caixa Econômica Federal tiver um resultado claramente positivo. Em relação à gestão, presidente, existe alguma ideia de diminuir a estrutura, o organograma da empresa, de promover programas de demissão voluntária ou algo do gênero? A gente começou um PDVE e a gente tem um programa autorizado pela SEST de 10 mil funcionários. A gente começou com foco em 3.500 na matriz e nas filiais, então isso é importante. Depois, no segundo semestre, a gente vai fazer uma discussão nas agências. A Caixa Econômica Federal tinha uma questão grave, ela era o único banco, dos grandes pelo menos, que não seguia uma regra básica, né, uma legislação de ter pelo menos 5% de pessoas com algum tipo de deficiência. Nosso percentual era 1,6%. Isso não existe. E além disso, a gente tinha um problema também de pessoas que estavam brigando na justiça porque tinham feito concursos, em 2014 principalmente. Então, a gente foi autorizado também pela SEST de contratar 2.000 pessoas desses concursos. E o que a gente está negociando com o Ministério Público do Trabalho é ter pelo menos 50% das pessoas contratadas com algum tipo de deficiência. Existe uma discussão entre 50% talvez 75%. Isso é muito importante, porque você não pode ter o maior banco do Brasil, Banco Popular, e não tem a regra básica de inserção social de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, isso é uma coisa que a gente mudou, vai mudar, vai chegar nos 5%, de novo, essas pessoas que estão entrando entre 50% e 75%, e elas irão todas para as agências, porque, sim, a gente tem um plano de redução de agências, mas, como a gente também está ganhando várias operações, a gente pode abrir. É o banco do Excel, você pode abrir ou você pode reduzir. Mas em 2012, 2013, a Caixa abriu quase 1.500 agências. Então, aonde você tiver agências muito próximas, e isso, como eu vou pelo Brasil inteiro, as pessoas me falam, Pedro, não tem sentido em você ter essas agências, uma está do lado da outra. Agora, tirar a agência, por exemplo, de uma cidade, isso gera um caos complexo. Então, a gente não vai fazer. Agora, reduzir em uma cidade, sim. E o que a gente pode fazer nesse momento? Aumentar o número de lotéricas, de correspondentes bancários. Então, como é que você faz? Olha, eu posso reduzir algumas agências, mas eu posso ampliar a rede de lotéricos, que hoje 92% do papel moeda no Grupo Caixa Econômica Federal passa pelos lotéricos. Há alguma mudança prevista, sim, nas regras de financiamento imobiliário e da participação da Caixa nisso, que, aliás, tem um peso muito grande no Brasil? Sim. A gente não pode anunciar no detalhe, porque a gente só anuncia o que a gente pode no dia seguinte ou no mesmo dia oferecer para a rede como um todo. Então, a gente fez isso na renegociação de 3 milhões de CPFs, isso está voando. Em uma semana, a gente já tem mais de 120 mil pessoas que
conseguiram ter a sua cidadania financeira de volta, né? E no caso da parte imobiliária, sim. A gente está discutindo, uma coisa que eu posso adiantar é que a gente vai passar a oferecer corrigido pelo IPCA, índice de inflação, ao invés da TR. Por quê? Porque a TR ela é uma coisa meio estranha, que não tem uma regra clara. Então você não consegue fazer uma coisa fundamental para a securitização, que é ter o quê? Uma correlação com o título público federal de longo prazo. No caso, a gente tem as notas, as NTNs, notas do Tesouro Nacional, e você tem em dólar, IGP, e tem do IPCA. O IPCA é o índice mais próximo do consumo, ele não sofre tanto com a variação do câmbio. Então, nós vamos sim, já está, não vai anunciar muito, mas de novo, o anúncio tem que ser feito de uma maneira clara. Quando vai ser esse anúncio? Poucos dias. Em poucos dias? Poucos dias. E esse anúncio, na verdade, é o seguinte, vai ser por IPCA e por IPCA mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa vai ser inferior, bem inferior ao que o mercado hoje cobra. E por quê? É o Banco Social, né? Obviamente, nesse primeiro momento, a gente não faz discussão das operações de Minha Casa Minha Vida, etc., porque isso é um outro funding. Então, o foco é exatamente na classe média, média baixa de renda, E alguma expansão no limite de crédito? Sim. Sim, né? Vai mudar. Eu diria que esse é um impacto transformacional na economia, porque se você olhar ao resto do mundo, metade, pelo menos, dos ativos, do ativo dos bancos internacionais está em operações de crédito imobiliário. E com isso, você ainda pode fazer uma outra questão que se chama securitização. Então, tem duas questões importantes. Você vai poder ampliar o crédito, o teu estoque, e você vai poder ampliar a securitização. Significa o seguinte, só um exemplo simples. A gente empresta na ordem de 50 bilhões de reais por ano. Se eu conseguir securitizar 10% da minha carteira, que de novo está ao redor de 450 bi, tirando o FGTS, eu consigo adicionar mais 45 bilhões. Ou seja, a gente pode dobrar a nossa capacidade de crédito. Isso é uma revolução. Perfeito. Quando o senhor assumiu, houve um corte bastante significativo das verbas de publicidade, de patrocínio. Quais serão as novas regras para essa área? A gente está definindo, na verdade, para você ter uma noção, eu não posso também dar números muito... Estava no balanço do ano passado, mas foi ao redor de R$1 bilhão ano passado. Em patrocínios? Patrocínio e publicidade. E nesse ano a gente tem uma redução ao redor de 80%. O que é importante? Primeiro, de novo, o Banco Popular. Na questão do patrocínio, a gente tem que fazer nos 27 estados da federação, 26 mais o Distrito Federal, e no maior número de cidades possíveis. Então serão patrocínios de menor valor, mas com um espectro muito maior. E focado em quê? Cultura, né, a questão popular efetivamente, no esporte de base, isso é muito importante. Na parte do esporte olímpico, a gente ainda tem um ano para a Olimpíada, a gente vai fazer um esforço adicional, em especial, mas aí tem uma mudança grande. Nós vamos até fazer um patrocínio maior, só que para o atleta. Eu não quero passar via confederação, federação, e aí de novo, não estou olhando para trás, só estou dizendo o seguinte, eu fui atleta, meu pai foi em diversas Olimpíadas, né, como técnico de natação, e eu acompanho muito, eu vejo o poder transformacional do esporte, mas, na minha opinião, a Rafaela Silva foi campeã olímpica Judoca, né? de judô, ela é um exemplo. Ser para uma Olimpíada é quase impossível, ser medalhista é absurdamente difícil. Agora, ser campeão olímpico não existe, para mim é uma coisa assim, Deus, no sentido, não, no sentido de dificuldade. Sim. E ela veio de uma comunidade carente, né? Foi massacrado em 2012, que eu estava, né, a questão da desclassificação, deu a volta por cima e saiu como campeão olímpico. E isso é que eu acho que tem a cara da Caixa Econômica Federal. Se sempre falasse, Pedro, a Caixa fez parte de uma história como essa, poxa, e nesse final de semana, em Salvador, a gente teve 2 eventos como esse na Caixa Cultural, que são exemplos na parte da cultura. Uhum. Meninas carentes, meninos e meninas, que vêm de comunidades carentes e violentas. Então você tem umas que fazem música, e tinham 3 irmãs, e a mais velha foi agora aceita na Basileia, na Suíça,
1.000 pessoas tentando e foram só 5 escolhidas. A Caixa ela participou de todo o processo inicial, vai dar uma bolsa de estudos, porque ela vai voltar de novo para Salvador e fazer esse ciclo. E outro grupo também, de Batuque, me lembra muito o Stomp, é muito interessante, com lata de lixo, com balde de plástico, uma coisa que me deixou muito emocionado. E todos saindo de comunidades extremamente violentas. Então, na minha opinião, quando a gente conversa, eu acho que é a expectativa da Caixa. Agora, a gente pode fazer, tudo isso é pouco dinheiro, mas a gente pode fazer pelo Brasil inteiro. Então, o que a gente vai fazer para sumarizar? O patrocínio é muito focado. E a parte de propaganda nós vamos retomar. Cartão consignado, produtos, né? Produtos e produtos ligados à parte popular, ou seja, 3 milhões de CPFs, a gente vai devolver, vai ajudar a devolver com até 90% de desconto a cidadania dessas pessoas financeira. Quando você está tomando dinheiro a 10, 15, 22% ao mês, você não pode estar normal. Não pode estar normal, porque quando a pessoa fica negativada, não é que ela parou de precisar tomar empréstimo, só que ela vai agora tomar a qualquer preço. Numa espiral terrível, então, né? A gente tem 90 dias e o que é importante, vamos colocar isso para a população, vamos colocar o cartão consignado. Essa questão da transformação por IPCA no crédito imobiliário é muito importante, não posso falar, mas, ou seja, nós faremos sim inserções, mas serão inserções de temas, porque a Caixa Econômica, difícil você chegar e falar, não, precisa que as pessoas conheçam a Caixa. O que eu acho que é importante é o seguinte, dá orgulho, essas histórias que eu estou te dizendo, a gente vai contar também. E quem serão, estou adiantando um pouco, são esses atores. Mas é para isso mesmo que a gente está aqui, né, presidente? Alguma coisa nova, uma novidade, uma notícia. Esses serão os atores. Os atores dos nossos comerciais serão, a moça que passou para uma universidade na Suíça e que antes ela nunca, os pais nunca teriam acesso, as pessoas, por exemplo, olímpicas. A gente teve agora a primeira medalha de ouro no atletismo, no 4x100. A Caixa patrocina totalmente atletismo, ginástica olímpica, e foi emocionante. Eles foram, estava inclusive no Palácio do Planalto, e depois eles foram na Caixa, foram 1.000 funcionários, fora as pessoas que estavam vendo. É esse o orgulho, porque todos são de comunidades carentes, todos têm uma história. Então eu diria o seguinte, a Caixa tem muito disso, e na minha opinião, isso faz parte do legado, se a gente conseguir fazer com que a Caixa seja vista dessa maneira. E, de novo, nada contra o clube de futebol, excelente, mas a gente tinha um investimento muito grande. E qual que é o ponto importante, Guilherme? Outras pessoas podiam fazer isso, outras empresas, tanto que a gente saiu, nenhum clube de futebol teve esse problema, porque eles acharam outros patrocinadores. Agora, se a gente saísse do atletismo, da ginástica olímpica, dessas, não tinha como. Então, acho que isso é o ponto. Em relação à verba total, o senhor comentou, foi R$1 milhão no ano anterior. Qual vai ser mais ou menos o tamanho total dessa verba? A gente tem, do banco vai ser ao redor de 200 milhões, mas a gente tem, por exemplo, nas loterias, fundos específicos. Então, na verdade, você tem uma parte que é recurso Caixa Econômica Federal e uma parte que são recursos como Lei Rouanet ou como essa questão de um fundo específico das loterias. Uma participação da receita da loteria tem que ser investido. Então, são coisas separadas. E nessas questões a gente vai ter que ter investimento específico em loteria, na Lei Rouanet específico. E aí tem uma outra questão interessante. A gente tinha questões de como é que esses recursos eram investidos. Então, de novo, tem uma mudança. Eu diria que a maior mudança não é só a do dinheiro em si, é do direcionamento. É um direcionamento para clientes muito mais focados, ou seja, na Caixa Econômica, e para a população, que é a dona da Caixa, no final das contas, os 210 milhões de brasileiros se sintam orgulhosos. Eu diria que assim, você fala, poxa, gostei, esse é um dinheiro bem investido. Então, na minha opinião, faltava um pouco isso. Em relação aos governos estaduais, a Caixa vai financiar esses que estão mais endividados de alguma maneira? Não, o que existe empréstimos com garantia do Tesouro Nacional. Esses empréstimos são regulamentados e, se você tiver uma contrapartida em investimento de infraestrutura que façam sentido, sim. Então, você pode sim ter investimentos de infraestrutura, saneamento básico, esgoto, a parte de iluminação pública, eles geram emprego. Então, sim, quando você tem a garantia do Tesouro Nacional.
Se você não tiver a garantia do Tesouro Nacional, a qualidade, ou seja, o rating dos estados tem que ser tão grande que pouquíssimos estados no Brasil teriam a capacidade, mas muito poucos, de tomar um recurso da Caixa sem a garantia do Tesouro Nacional. Perfeito. Presidente, nós estamos encerrando aqui. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: esse ano de 2019, em termos de crescimento, é um ano perdido? Não, não é. Eu não vejo como ano perdido. A gente está fazendo uma série de ofertas de ações, a gente já fez uma que foi do IRB, tem outras que têm fatos relevantes. A gente tem recebido um feedback muito grande do mercado, então a expectativa é grande. Nós estamos crescendo a nossa carteira focada, ou seja, reduzindo muito a carteira de empréstimo para grandes empresas, porque não precisa da Caixa, e aumentando sensivelmente no crédito imobiliário para uma faixa de renda média, que era onde a Caixa estava fora. Então, não vejo. O que eu sinto é que, e o mercado financeiro durante 20 anos, é que você tem uma antecipação, ou seja, expectativa racional muito, muito forte. Então, eu não vejo. Esses dados iniciais, como o ministro Paulo fala muito bem, sem reforma a gente tem um problema. Então, os dados iniciais de crescimento, eles vêm com o país sem a reforma e com expectativas ainda complexas. Mas, em relação à Caixa Econômica Federal, nós temos, sim, uma ampliação na questão, em especial, do crédito imobiliário, do consignado. A nossa seguros, né, que é uma área importante para a gente, está crescendo a mais de 20% ao ano. Então, é um crescimento muito forte, tem uma correlação com o crescimento do PIB também. Então, não. Do ponto de vista da Caixa Econômica Federal, o que eu vejo é um nervosismo absolutamente natural. Essa questão do financiamento de menor renda, em especial quando a gente chegou, tinha uma incerteza, só que o atraso do Minha Casa Minha Vida, ele já vinha desde o ano passado. E a partir de novembro de 2018, o dinheiro tinha parado. Então, na verdade, isso demonstra que o modelo em si tem que ser repensado. Não foi um problema deste governo, é um problema da dinâmica que precisa ser repensado. Mas, para sumarizar, nem de longe, e o que eu vejo é um otimismo enorme, faltando um catalisador. A reforma da Previdência, na minha opinião, ela é um catalisador, ou seja, claramente, se não houver, a gente tem um problema seríssimo no Brasil, isso é óbvio, mas em ela acontecendo, vários investidores internacionais e locais que já estão totalmente preparados, eles realizam esse investimento. Muito obrigado. Nós entrevistamos aqui Pedro Guimarães, presidente da Caixa.